Hello, friend. Oi, amigo. Oi, amiga. Bem-vindo a mais uma lição da Welch Inglês Técnico. Essa é a lição Partes de uma Equação, ou Parts of an Equation, onde vamos aprender a conversar em inglês sobre uma simples equação algébrica de primeiro grau. Lembre que esse é o vídeo que contém uma mistura de português e inglês. Não só contém a lição em inglês, mas também as explicações, as pronúncias e aquelas dicas que vão nos ajudar aí a escutar e ver o vídeo que contém essa lição só em inglês. Então vamos lá. O que vamos aprender nessa lição? 3 coisas. A definição em inglês de equação, as partes de uma equação e como ler uma equação em inglês. Vamos ver essa mesma lista em inglês? What we will learn, o que vamos aprender. 3 things. The definition of an equation, the parts of an equation, and how to read a simple first-degree equation. Então, vamos lá. Vamos começar lembrando em português qual é a definição de uma equação. Uma equação é uma declaração matemática de igualdade entre duas coisas. Isto é, coisa 1 é igual a coisa 2. Em inglês é o mesmo. Vamos ver a definição em inglês. The definition of an equation. An equation is a mathematical statement that 2 things are equal. Mais uma vez. An equation is a mathematical statement, uma declaração matemática, that 2 things are equal. That is, isto é, thing 1 equals thing 2. Vamos ver logo a pronúncia da palavra equação em inglês. É engraçado em inglês assim, né? Tem um T na palavra, mas cadê o T na pronúncia? Não se encontra. É mais um J, um G. Equation. Equation. Se você conhece alguém chamado Jean, lembra nesse nome, aí bota um N no final. Equation. Mathematical statement. Declaração matemática. Matemática, o adjetivo vem do substantivo mathematics. Mathematics. Mathematics é meio formal. Usamos, digamos, um departamento de matemática, Department of Mathematics. Mas, mais informalmente, chamamos de math. Math. Por exemplo, essa lição aqui, meio simples, informal, é um math lesson, lição de matemática. Já o adjetivo matemático ou matemática tem o AL no final, mathematical. Mathematical. Então, é um mathematical statement, declaração matemática, statement, uma dica, vem do verbo to state, declarar, to state. Então, mathematical statement that 2 things, 2 coisas, are equal. Are equal. Então, engraçado, mais uma vez o inglês, como é diferente do português. Em português, dizemos que 2 coisas são iguais, coisas iguais. Pluralizamos iguais. Tem a concordância de número entre o adjetivo e o substantivo, mas em inglês não tem isso. Então, equal, em inglês é o adjetivo, mas sempre fica no singular. Então não é are equals, como seria no português iguais, é are equal, sempre adjetivo no singular. E agora vamos ver as partes de uma equação. Vamos recordar que em português o que chamamos de coisa 1 e coisa 2 antes realmente são os membros, né? Então temos o primeiro membro da equação e o segundo membro, e a equação diz que o primeiro membro é igual ao segundo membro. Também podemos chamar de lados em português. Em inglês também.
geralmente em inglês chamamos de lados, sides, sides. Então temos o left side e right side, lado esquerdo e lado direito da equação. The left side equals the right side. Uma dica: em inglês, tanto falamos sobre left side e right side como left hand side e right hand side. Hand é o quê? Mão. Então, o lado da mão esquerda e o lado da mão direita. Usamos as duas expressões e são iguais. Agora, vemos o sinal de igualdade. Em inglês é o equals sign e simplesmente lemos equals, left side equals right side. Também podemos dizer is equal to, é igual a. Também podemos dizer is the same as, mais informalmente, né? Is the same as, é o mesmo que. Então, o lado esquerdo é o mesmo que o lado direito. The left side is the same as the right side. Continuando as partes de uma equação, vemos que os membros são formados por termos. Em português, termos. Em inglês, terms. One term, two terms. Plural, terms. Singular, term. E vemos que os membros são formados por termos que são unidos por adição ou subtração. Vamos ver isso em inglês. Terms are connected by addition or subtraction. Terms are connected by addition or subtraction. São conectados por adição ou subtração. Também poderíamos ter usado a palavra joined. Terms are joined by addition or subtraction. E agora vamos ver uma simples equação de primeiro grau. Vemos nessa que a variável é x. X é a variável ou a incógnita. Em inglês, x, lembra que o nome da letra é x, e x é o variable or unknown. Variable or unknown, variável ou incógnita. Uma dica aqui na pronúncia de variable, ou a força tônica é na primeira sílaba, variable. Vamos começar com o verbo ver em português. Eu quero lhe ver. Agora vamos usar o R caipira, ver. Eu quero lhe ver. Variable, variable. Já a palavra unknown, incógnita, vamos começar com a palavra anão, homem pequeno, anão. Unknown, unknown. Não é a mesma coisa, mas é meio parecido, tá? Uma dica sobre a palavra unknown, vamos lembrar que vem do verbo to know, conhecer. Know é conhecer. Known, com N no final, known é conhecido. Unknown é desconhecido. Desconhecido, unknown, daí o incógnito ou incógnita. E agora, finalmente, vamos ler uma simples equação de primeiro grau em inglês. Começando em português, a gente vê a equação 3x menos 12 menos x mais 2 é igual a 0. Em inglês, lemos assim: 3x minus 12 minus x plus 2 equals 0. Mais uma vez. 3x minus 12 minus x plus 2 equals 0. Vamos falar um pouquinho sobre o 3x. Em português, poderíamos ter falado 3 vezes x, mas é meio complicado. Todo mundo sabe que é 3 vezes x, então a gente pega o atalho já e fala só 3x. Mesma coisa em inglês, poderíamos ter dito 3 times x, 3 vezes x, pegamos o atalho e é só 3x, 3x. E vemos no 3x que o 3 é o coeficiente sendo
o número que multiplica a variável x. Então, em inglês é coefficient. Coefficient. A ênfase da tonicidade é no fe. Coefficient. Já o 12 é uma constante. Em inglês, constant. Não é constante, é constant. A força tônica é na primeira sílaba, constant. E o O se pronuncia como um A bem aberto, constant. Agora vamos ver os sinais de mais e menos. O menos em inglês é minus. Não é minus, minus. Como se tivesse um A no final, mais ou menos. Já o mais, em inglês, é plus. Não é plus, não tem o som de U, nem o som de Z. Mais uma vez, é quase um A, não é exatamente, mas é mais A do que U. Plus. Finalmente, vamos ler mais uma equação simples em inglês. Essa é 5a minus 7 equals a plus 9. Mais uma vez. 5a minus 7 equals a plus 9. Finalmente, vamos rever o que aprendemos, what we learned, nessa pequena lição. Aprendemos a definir a equação em inglês, aprendemos sobre o left side e right side, sobre os terms, os termos, os sinais, the signs, equals, plus, minus. Aprendemos que x is the variable or unknown, variável ou incógnita. E aprendemos sobre coefficients e constants. E, finalmente, aprendemos a ler uma equação de primeiro grau em inglês. E agora, qual o próximo passo? Bem, o passo é você agora assistir a segunda versão deste vídeo, que é essa mesma matéria, mas só em inglês. É bem mais curtinho, porque não tem as explicações, as pronúncias e as dicas em português. É só a mesma matéria de matemática para você ouvir, entender, repetir as pronúncias. E se precisar, você sempre pode voltar e tirar as dúvidas com essa versão com português. Então, amigo, amiga, até a próxima. Tchau.